Fala pessoal, estamos aqui direto da Cidade do Leite, em Castro, e começando o nosso podcast. E hoje no primeiro capítulo vamos falar um pouco de nós, né? Falar de quem vai trazer esse podcast. Então, estou aqui junto com o Murilo e eu acho que nada mais como se apresentar, falar quem é o Murilo, como que ele começou na Nobre, né? Sua trajetória. E vamos lá, Murilo, e aí? Fala, Fernando, como é que tá? Estamos aí nesse primeiro episódio. Tudo jóia, pessoal? Iniciando aí, contando um pouco da nossa passagem por aqui, até aqui, né? Então, é uma grande satisfação estar participando do podcast, tendo como um parceiro o Fernando aí, que tá na linha de frente do nosso setor comercial. Então, o pessoal conhecer um pouco da minha história até aqui. Então, começa lá em meados de 2019, mais ou menos, né? Eu iniciei praticamente como balanceiro na empresa. Então, começando ali, pesar caminhão, ajudando no faturamento e tudo mais. E após isso, segui para o setor administrativo, né, começando ali na parte do lançamento de notas e tal. E de um certo período ali, eu fui migrando para a parte agrícola, né? Que eu, na época, eu já estudava, fazia agronomia, eu não comentei, mas eu sou engenheiro agrônomo e técnico agropecuário. Na época eu já era formado em técnico agropecuário e estava iniciando agronomia. Quantos anos de idade, mais ou menos, Murilo? Estava ali nessa Ah, fase? eu tinha 21 anos mais ou menos, 20, 21, nessa faixa aí. E daí, rapaz, comecei ali, fomos indo e mesmo com sangue no olho, né, querendo fazer acontecer e correndo 21 atrás. anos. Pois é, e daí o negócio foi crescendo, a gente foi se adaptando. Daí tava no setor agrícola e fui migrando mais para a questão da manutenção. Então tinha trabalhado já com isso, né, em outra empresa, como auxiliar mecânico, já tinha uma experiência boa. E daí foi surgindo as oportunidades, questão de manutenção na fábrica, no setor agrícola, tanto na leiteria, a gente foi dando suporte para esses setores. E como não tinha ninguém na época que fazia isso, não existia essa função na época. E aconteceu que ficou minha função, digamos. Eu tinha atividade no setor agrícola e essa função, e chegou um tempo que na parte de manutenção eu já estava comendo todo o meu tempo, né? Daí eu comecei a migrar mais para a fábrica. Daí tive a oportunidade de assumir como encarregado de produção. Passei um ano e pouco como encarregado para coordenador. E após coordenador, tive um período que eu fiquei ausente, fiquei um ano fora. Fui me aventurar, como diz, um bom filho a casa torna, né? Mas quando eu saí da empresa, fui buscando na minha área de atuação, tinha me formado em agrônomo já. Ah, isso que eu ia te perguntar, já tinha se formado aí nessa época? Eu tinha me formado, eu queria atuar no agro, né? Então o Uhum. sonho do cara se formando em agronomia é trabalhar com lavoura, né? Então eu sempre busquei isso e no decorrer do caminho acabou que tentando fugir da nutrição, da parte de manejo alimentar de animais e tudo mais, mas acabou que não fugiu de mim. Tanto que fui trabalhando nessa outra propriedade como gerente agrícola, iniciando a parte de lavoura, e acabou que a propriedade também lidava com leite e a parte de nutrição caiu de novo para mim. E lá mexia com toda a alimentação do rebanho, tanto cria, recria, tinha gado de corte também. Ficou aqui por Castro mesmo, Aqui em daí. Castro, nunca saí daqui. Daí, depois disso, acabei indo para o setor comercial, trabalhando numa empresa de insumos agrícolas, fiquei um bom tempo lá. E em 2024 agora retornei para Nobre. Então, 2024 para cá, já faz um ano e meio quase que eu estou de volta. Assumi como gerente de produção logo que eu retornei. E faz 5 meses que eu estou como gerente geral na empresa. Então, assumindo esse desafio aí. Bacana, já dá uma trajetória, um trilho aí, né? Rapaz, é uma correria sem tamanho. Vai contando, vai lembrando, né, do que já Vai. passou, de situações, É um né? desafio grande, né? Um desafio grande e eu digo assim que nunca a gente sabe tudo, né? Sempre está aprendendo. Com a pessoa menos experiente que você tem, você acaba aprendendo alguma Com coisa, porque certeza. ninguém sabe tudo, né? Então, eu digo assim que o conhecimento não vale de nada se ele ficar só com a gente, né? Então você tem que estar compartilhando, estar direcionando as pessoas. E eu busco isso no meu time. Busco estar orientando, passando aquilo que a gente tem de experiência. E isso tem ajudado muito. Que
Hoje eu posso dizer assim que no intuito, quando eu iniciei nessa função nova, um dos princípios que eu abordei assim é todo mundo no mesmo barco, né? Então que independente do setor, se é na produção, no comercial, no PCP, na qualidade, enfim, todo setor, né? Independente se for gerencial ou operacional, para todo mundo estar engajado, todo mundo com o mesmo objetivo, focando no cliente, qualidade do produto, entregar aquilo que a gente espera. E hoje eu posso dizer com clareza assim que a minha equipe está engajada, de cabo a rabo, digamos. Todo mundo está com o mesmo objetivo, o foco é o principal em atender bem, entregar aquilo que a gente promete. E, e é isso, cara. A gente não. Já vou me sentindo feliz que eu faço parte dessa equipe aí, né? Pois é, então, porque o pessoal não conhece ainda. Então eu comecei apresentando a minha história na Nobre, né? Mas me apresentando como pessoa, eu sou Murilo, tenho 28 anos, entrei na empresa por volta dos 21, mais ou menos. Sou natural de Castro, nascido e criado aí, como diz os antigos aí da cidade, né? Somos sapo aí da cidade. E a Nobre foi praticamente o meu segundo, terceiro emprego ali, desde então, só correndo atrás ali, lidando com as coisas, e gente, e tendo muito desafio, né? Porque eu, quando iniciei como encarregado, eu tinha logo feito 22 para 23 anos, então era piada e tudo, né? Então, não que a gente seja uma pessoa muito velha hoje, Mas já vai mas observando, né? Quem tá mais velho, quem é mais tempo de casa, às vezes ali na sim, época, pra ir não, pegando e as. boa parte da minha equipe comecei liderado, com os liderados no caso, tinha pessoa que tinha idade para ser meu pai. Então, se chegar numa equipe que o Confronto de pessoal, geração, né? Outras rapaz do idades céu, aí é. é uma dificuldade que eu acredito que boa parte das pessoas que estão tendo esse desafio acabam encontrando no primeiro momento. Mas se tem um conselho que a gente pode dar, é humildade. Se não Certeza. saber, se ter humildade de conversar com a tua equipe, falar assim, ó, tô entrando nesse caminho, não sei tudo, quero aprender alguma coisa, tô aqui para ajudar, para somar e ser justo, ser honesto, honestidade é a base de tudo. As Colocar as pessoas, cartas na mesa, né? Como diz. exatamente, e eu digo assim, hoje, desde sempre que eu trabalho com equipes assim, em questão de gestão, no meu ponto de vista, tudo tem que ter um porquê. Então, se eu peço para fazer uma coisa, eu me sinto na obrigação de mostrar o porquê daquela situação, porquê que a gente deve chegar naquele objetivo, porque passar sentido naquilo que se faz. Não simplesmente, como diz, tinha antigamente, era mais comum, né? Ter gestor, que é gestor carrasco. Não, é assim porque eu quero e tem que ser e pronto. Mas não, eu acredito que passando sentido para as coisas, você fazer a pessoa abraçar. Eu digo muito assim, que eu aprendi com um gestor que eu tive, né, nessa última empresa que eu trabalhei, que as pessoas que estão na tua equipe, elas têm que comprar ideia junto com você. Se não comprar ideia, infelizmente é difícil dar certo. As pessoas têm que comprar ideia, têm que ser parceira junto, porque não adianta você puxar para lá e eu puxar para cá e nós ficar naquela Não briga vai para o mesmo de lado. para onde que um vai ou o outro, a gente tem que buscar ir para o mesmo sentido, né? Então, isso é um grande desafio que as pessoas encontram na questão de gestão e ser parceiro. E ser parceiro não é você ser amigo ali, tá indo na casa um do outro e coisa. É ser parceiro, companheiro mesmo, você saber que você Sim. pode contar com a pessoa que está do teu lado. E eu digo muito assim, na questão do. Às vezes fica meio. O Fernando que está mais no dia a dia comigo, às vezes vê, eu citar muito como exemplo o encarregado que a gente tem na fábrica, por conta do tempo que a gente já trabalha junto e desempenha a função, que eu passo muito essa questão de sentido para ele e entendimento, para que ele saiba, porque muitos, eu digo assim para ele que aonde ele vai ir, eu já fui, mas sofri para chegar lá. E a gente tenta passar uma facilidade maior, né? Para que a pessoa não tenha aquela mesma peleia que você teve Isso é para. diferente, né? Quando a gente já passou por aquela situação, quando você vai orientar alguém, ainda mais se foi no mesmo setor, na mesma empresa, Sim, você consegue, né, falar, ó, foi assim, né? exatamente. E ajuda E, muito. nossa, facilita demais e você potencializar o crescimento daquela pessoa na tua equipe, que nem eu comentando, o encarregado que tem lá hoje, o Bonifácio, eu falo isso abertamente para ele, conto para as pessoas, assim, que eu digo assim que é um case de sucesso que a gente tem, que para quem conheceu ele 3, 4 anos atrás, quando eu contratei ele para iniciar lá, nossa, é uma outra pessoa hoje.
um cara que correu atrás, se Pode ver a desenvolveu. evolução. É uma pessoa que veio de baixo, trabalhava no operacional, na linha ali ensacado, correu, batalhou, mostrou por que ele estava ali. E eu digo muito isso assim para pessoas às vezes que pensam em trabalhar com a gente, buscar ter esse desenvolvimento aqui. Até a gente comentou outro dia que a gente estava conversando que os lugares onde eu trabalhei, a empresa que mais deu oportunidade foi a Nobre. Então, é uma empresa que investe no Valoriza quem está dentro de casa. Exatamente. Valoriza quem está dentro, dá suporte, condição de trabalho. Então, isso é uma questão muito particular da empresa, assim, que, digo assim, que nem eu falei com o Bom Filho a Casa Torna, eu não sou o único caso. Uhum. A gente tem casos de várias pessoas que aconteceram às vezes por emoção, por algum momento acabar saindo da empresa ou familiar, Uma questão alguma aí. questão que fez migrar e depois de um tempo acabar retornando. E isso dá uma sensação de realização assim pra gente quando tem uma equipe que você deixou uma boa visão, você foi parceiro, a pessoa se sentiu contente trabalhando ali. E às vezes o que acontece, o pessoal acha que às vezes a grama do vizinho lá é mais verde. Mas quando acontece de migrar, opa, nossa, a grama é a mesma. Acho que aquela lá era melhor. E Visão de fora e visão de quem está dentro, depois muda tudo. Exatamente. Acontece muito isso. Mas é interessante assim porque a gente vê que a gente está num bom lugar, uma empresa séria, honesta, de princípio. Eu digo assim muito que a gente preza assim, eu digo para minha equipe, geralmente às vezes numa contratação que a gente está conversando, a gente tem que deixar a direção bem alinhada, né? Que hoje em dia está muito difícil pessoas de princípio e pessoas de valor, né? Então eu digo que o princípio da minha equipe, o princípio que eu busco na vida, primeiramente é respeito, compromisso e responsabilidade. Acredito que tendo isso como pilar, dificilmente vai dar errado. Uma pessoa responsável, compromissada e de respeito, o restante constrói. Coisa anda. Habilidade, experiência, vai adquirindo com o tempo, a gente vai dando suporte, treinamento e tudo mais. Então isso aí vai ajudando, né? Com certeza. Mas eu vou ficar a noite inteira falando, o dia inteiro aqui falando. Mas bacana, né? Sobre mim, tem que falar um pouco sobre o bicho velho, né? Mas eu tava lembrando que falava que quando você estava retornando, lembra? Até algum dia eu compartilhei contigo, vendo lá você chegando e tal, e o pessoal comentando, ó, você vai assumir a gerência da fábrica. E na época a gente não tinha um contato assim, né? Nem se conhecia, e eu vim de outra região, e aí eu falei, e esse bicho aí? A gente julga as pessoas às vezes pela cara ali, né? E aí fica aquele negócio, aí depois a gente vai... Ainda bem que deu essa afinidade né, de bate-papo, a gente tem um respeito em hierarquia também, e enfim, a gente tá aí caminhando junto, e eu acho que a gente tá nesse sentido, né, de conduzir para o mesmo barco, né? Sim. Pro mesmo lado, né? O objetivo mesmo, né? Certeza. Então, falar de mim, né, deixa eu agitar até a cadeira aqui um pouco, aqui. Mas falar de mim, cara, sou o Fernando Castoldi, sou zootecnista. Eu falo, eu não gosto muito de falar da gente, né? Parece que a gente vai lembrando ali. Você começou a falar. Eu achei que você falou assim, sou Fernando Castoldi, matador de onça. Serjão. Não, né? Quase ainda, velho. Mata uma onça por dia de vez em quando, sim, mas enfim, né? Mas é isso aí, para quem ainda não me conhece, né? Sou Fernando Castoldi, sou zootecnista. Hoje residente em Castro, né? Nossa, quase virando sapão. Então, ainda falo leite de vez em quando, falo leite ali. É leite com ele, não é leite com i. Mas então, porque eu vim do norte do Paraná, né? Já faz 3 anos que eu tô aqui, quase 3 anos que eu tô em Castro, e vim por uma oportunidade na Nobre. Acho que sempre quando eu cheguei escutei isso, né? Por busca de profissionais também, que tragam algo diferente também para dentro da empresa, e eu vi isso, né? Eu falo, tô no comercial cerca de 14 anos. Hoje... Do BRIC, né? Sempre eu falo, até antes, né? Me formei em Maringá, me formei na Universidade Estadual de Maringá, e eu falo, antes da universidade eu já trabalhava na agropecuária ali, com a família, e família tem um sítio, sempre envolvimento no agronegócio, assim, mas não tinha entendimento tão mais a fundo do agronegócio, mais superficial. E quando tive a oportunidade de iniciar na graduação, escolhi zootecnia e falei, é o que eu quero.
E sempre o pessoal falava, mas por que não veterinária, né? Isotecnia, vai fazer veterinária, mais abrangente. Eu já tinha essa visão voltada para nutrição. Eu falava, não quero a parte clínica, não quero a parte cirúrgica, eu quero nutrição. E nem sabia com qual tipo de nutrição. E, enfim, me formei lá em... Você falando disso, eu lembrei que quando eu comecei a fazer o colégio agrícola, eu queria ser veterinário. A gente, né, puxa uns... E, rapaz, a vida gira. Você pensa uma coisa, daqui a pouco passa. Depois, ali. Exato. Eu falo, minha família mesmo, meu pai falava, faz veterinária, porque veterinária você tem mais oportunidade, né? E, enfim, eu fui meio com gosto mesmo, entendi que era... Tá muito ao contrário, você anda às vezes tropicando em veterinário e isotecnista, tá difícil. E é muito da especialização, né? Se aprofundar mais um setor. Sim, e se pegar, assim, a questão do veterinário, tem mais faculdades que oferecem o curso, né? Sim. Tanto agora mesmo, a gente teve notícia nessa última semana que a gente vai ter aqui em Castro, uma universidade de medicina veterinária, da UEPG. Mais uma turma então, formando aí. Trazendo mais informação, mais profissionais, né, na área. Sim. E, nossa, contigo isso enriquece a região, Com né? certeza, fica mais tecnificado o negócio, mais gente... Mais aqui, que nem a gente tá sediado aqui na cidade do Leite, né? Para quem não sabe como pôr nome, mas é onde ocorre a feira Agroleite. Então vai ser a Expo Center Castrolanda, né? Isso aí, já tá. Vai ser sediado aqui. Mais cedo vendo o parque aí, só crescendo cada ano que passa, né? E passando aqui, pode olhar lá no cantinho do pavilhão central ali, a plaquinha Nobre. Exato. Nutrição Animal, estamos aqui presente. Casa nova, né? Esse Casinha, ano é... Nossa equipe administrativa fica a semana toda aí. Bacana demais. Mas então, e aí meu envolvimento sempre com a parte comercial, né? E eu sempre comentava isso, a gente tem a formação técnica, né? E sempre usando os argumentos comerciais que a gente vai desenvolvendo até antes mesmo de ser graduação. E tô esse tempo no mercado. Então chega a Nobre ali, vim com a família para cá, passar frio, né, no começo. Chega aqui, clima completamente diferente. Enfim, a família foi se adaptando, eu fui me adaptando, a empresa, eu já tinha trabalhado em outras empresas, mas nunca como uma empresa como a Nobre, porque eu falo que hoje é exclusivo, né? Não tem, se eu falar assim, não tem muitas empresas fazendo o que a Nobre faz. Hoje tem outras, talvez com uma tecnologia não tão alta, mas você não vê um grande número, né? Mas pensa no privilégio, a Nobre é pioneira nessa atividade. Exatamente. Nutrição animal ensilada. E eu falo, sempre eu trabalhava em outra empresa e eu lembro que o pessoal comentava de como iniciar uma parceria com a Nobre. Você comentando, Fernando, da questão quando você estava em outra empresa e já via a Nobre como esse potencial empresa, eu me recordo, cara, quando eu iniciei no Colégio Agrícola, nas primeiras Agroleite que eu vim aqui, no parque aqui, nossa, era pouco ainda as empresas, era só stand, casa, assim, não tinha. Uhum. E eu vim assim, eu lembro como se fosse ontem. Passei numa tendinha que tinha ali, olhei uns feno, uma plaquinha lá Nobre. Mas um stand simplesinho, não acredito que fosse o primeiro, se não o segundo. Eu lembro que já escutei histórias, que eram as barraquinhas, né? Isso, era umas tendinhas bem simplesinhas, eu olhei assim, nossa, onde será que essa empresa, né? E pensava comigo. Depois passou um tempo, tava no colégio, daí comecei a trabalhar, vi o povo comentar, Nobre, nutrição animal. Eu falei, nossa, que sonho, imagina quem trabalha nessa empresa, que privilégio tem. E hoje, graças a Deus, a gente participar dessa história, poder contribuir para movimentar esse setor que é tão grande na nossa região, que a gente busca levar o conhecimento, a experiência, a questão da estrutura, a tecnologia que a gente embute nos nossos produtos, né? Então a gente proporcionar isso, às vezes um produtor lá de longe que não tem tanta tecnologia, não consegue as mesmas matérias-primas que a gente tem, então você poder contribuir dessa forma e ver o agro crescer através de um trabalho simples, às vezes para a gente que faz, muito satisfatório. Mas eu digo isso, Murilo, tudo de mais tecnológico hoje está na frente de uma empresa como a Nobre, porque é estudo de saber quais ingredientes usar, que oportunidade usar, avaliar custo de mercado. Então, todas as questões que nós sabemos ali nos bastidores, né, que acontece, eu falo, não é toda empresa de nutrição que faz, né? E quando eu falo em nutrição aqui na Nobre, eu tive experiência em outra empresa de nutrição, mas voltado talvez para um produto concentrado, para um produto peletizado, para um produto seco, não diminuindo. Mas eu falo, quando você vê aquilo, é um produto que formulou e colocou numa linha de produção e pode seguir aquele mesmo produto de anos e de janeiro a dezembro.
Já pensando na nossa nutrição, é oportunidade de mercado, hora tem uma forragem, né, com mais disponibilidade, hora tem outra, hora se faz uma silagem com padrão, hora se faz com outra. Então o ajuste da nutrição é muito mais, assim, tem que estar mais antenado no negócio, vendo produtos atuais. Hoje é um produto que está em ascensão, daqui 6 meses não é mais ele. E assim, é algo que é tecnologia, eu falo, é muita tecnologia empregada no fazer os fardos, né? Eu lembrava que quando eu escutava sobre a Nobre lá nessa outra empresa, e lembrava e falava, mas cara, como dieta em fardo? É algo que, né, hoje eu inserido nesse meio, eu já vejo algumas outras situações que tem essa possibilidade. Mas no passado, há pouco tempo atrás, ali 3 anos atrás, eu não vi outras empresas que faziam essa dieta em fardos. Então, eu falo, essa é uma satisfação mesmo, e eu agarrei essa oportunidade com todas as mãos ali, né, com as duas mesmo que Deus me deu, e falei, vamos mostrar o que eu posso trazer de benefício também para dentro da empresa. Falo que aprendi muito, cresci muito, aprendo todo dia, e é isso, trazer o que eu tinha de conhecimento e crescer aqui dentro. Falando de oportunidade, a gente faz, né, cursos, aí tivemos cursos de vendas que nós fizemos esses dias, como desafiando o machado, né? Principalmente nós à frente do comercial, e é algo que é de extrema importância, porque daí você vai ligando de novo, técnico comercial, e vai fazendo isso aí, trazendo para a equipe a visão também. Essa questão de estar com a equipe engajada também é algo que às vezes é dificultoso, né? Você pega um pouco de geração, você falava ali no passado, você pega geração diferentes, é um pouco mais difícil. Mas quando você vê que o pessoal entendeu o objetivo, aí você vê a coisa andar. Então, E o legal que você comentou de estar todo mundo engajado ali, que até em conversa com o nosso consultor esses tempos, assim, né, conversando com ele, o que você está achando? Tá gostando de ter retornado, trabalhando com a gente? Ele falou, cara, tá muito gostoso. O clima agradável, as pessoas unidas, sim, o mesmo propósito, todo mundo remando para o mesmo lado. E você ter isso da tua equipe, assim, tendo esse feedback, digamos, é muito satisfatório. com certeza. Eu falo, ó, eu não estou há tanto tempo na empresa igual você ali, mas eu vejo de quando eu cheguei, né, a 2023, ali final de 2023, cheguei pós-agroleite até, e hoje a estrutura da empresa em si, né, depois é algo que também a gente pode compartilhar nos nossos vídeos aí. Eu falo o tanto que cresceu, né? Nós estamos com um barracão lá em quantos metros quadrados lá, né? Você que está lá na frente também. Hoje a área construída da fábrica está na faixa de uns 3.000 metros quadrados, mais ou menos. Então, aí eu falo, eu vi quando o cenário, a fábrica ainda era uma estrutura anterior, Sim. depois ampliando, e pátio, né? E, enfim, e maquinário, é algo que é prazeroso trabalhar nessa empresa, e satisfação mesmo. Só tenho a agradecer e bora para cima, né? A gente tem um ano aí de 2026, iniciando nosso podcast, e falando um ano que é um ano também que tem tanta coisa nesse ano, né? Política, Copa do Mundo, feriados prolongados, mas nós temos aí um papel a cumprir, né, dentro da empresa, e, como diz, levar para outro patamar também, chegar no final do ano, trazendo outro resultado para a gente fala assim, para essa empresa. Um ditado às vezes fica meio comum, a gente fala, se Deus quiser, né? Mas Deus quer, né? Deus quer, só falta a gente fazer a parte nossa, né? Depender da gente, a gente vai estar buscando fazer. E Deus abençoa, a gente busca sempre, tá pulando cedo, né? Com certeza. Que nem o fala que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas a gente tá na batalha, correndo dia após dia, buscando novas oportunidades, formatos novos de trabalhar, de entregar isso para os nossos clientes, né? Porque igual o nosso slogan, né? Nobre, parceria que dá resultado. É uma parceria que é uma troca, né? Exato. Então, a gente entrega a oportunidade para o cliente produzir mais, em consequência ele produz mais, a gente se torna parceiro, amigo muitas vezes, e parte muito da gente, se o cliente não estiver satisfeito, não estiver dando retorno, a gente nem quer estar trabalhando em conjunto, porque a gente busca entregar esse resultado, né? Com certeza. Às vezes a gente não é uma empresa que tem potencial, a gente entrega resultado, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado aí, né? Tem falado bastante sobre isso. Quem tem potencial, talvez não entregue resultado. Poderia entregar, mas a Nobre entrega resultado, e essa parceria que a gente conquistou aí ao longo dos anos, né? Uma empresa pioneira no Brasil em dieta ensilada.
A gente está aí há praticamente 13, 14 anos quase de mercado, com nutrição, né? A empresa nasceu de produção de forragens, né? Mas já tem um bom tempo de estrada aí e dá para contribuir muito com o agro É brasileiro, isso né? aí, participar dessa evolução, eu falo, é exatamente isso. Em curto período, falei em 3 anos ali de quando eu cheguei, eu avalio como curto período, né? Se a gente vê esse crescimento, imagina daqui 5 anos aí como é que estaremos, Rapaz, né? Então vamos contribuir para isso aí, né, Murilo? vamos Isso com aí, certeza. Batalhar, arregaçar as mangas e correr atrás. fechou. Isso aí, falamos da gente, falamos da empresa, né? É. Mais um capítulo se encerrando então do nosso podcast E aí, aí. você que tá acompanhando, aí, fique por dentro, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente tem mais uma parceria que a gente trabalha com o pessoal da Rádio Antena Sul. Toda segunda, quarta e sexta a gente está participando lá, trazendo informações sobre o agro também, on time. E para quem não puder participar lá, às vezes acompanhar no rádio, ou está distante, ou às vezes não pôde no momento, a gente, no nosso canal no YouTube também, a gente está presente lá, alguns cortes no nosso Instagram. Então, siga nós no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, onde achar preferência de ver, a gente está presente lá e tentando levar o máximo de naturalidade, a gente trazer vocês para conhecer um pouco dentro da empresa, as experiências que a gente pode compartilhar e trazer simplesmente isso, né, Fernando? A gente É. entregar Falar a um linguagem do pouco de... produtor, né? Eu acho que esse é o Sim, intuito desse projeto, né, Murilo? Falar a linguagem do produtor, do pecuarista, né? A gente falando muito de leite, que é o nosso maior uhum. mercado. Falar a linguagem dele, Troca de experiência, trazer assuntos do momento, né? Como que está o cenário do leite, como que está o cenário político, o que está contribuindo, o que está, né? O que exatamente. está implicando, enfim. Acho que acho não, tenho certeza que vai ser só assuntos bons. Quem acompanhar ali vai estar sempre tendo essa devolutiva da nossa parte, trazer assuntos atuais. Show de bola. Isso aí, venha Então, nos acompanhar. um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Então, lembre, Nobre Nutrição Animal, parceria que dá resultado. Isso aí, valeu!